Era a noite de 5 de maio de 1993, quando 3 crianças, de 8 anos de idade, desapareceram das ruas de West Memphis, uma pequena cidade do Arkansas. Steve Branch, Michael Moore e Christopher Byers. Além de colegas de escola, eram melhores amigos. Eles também faziam parte dos escoteiros da cidade e eram responsáveis o suficiente para perambular pela cidade sem a supervisão dos pais. Porém, o dia seguinte do desaparecimento das crianças revelou algo que ninguém imaginava que poderia acontecer no interior do Arkansas. As 3 crianças foram encontradas mortas, com seus corpos muito machucados, cobertos de sangue, enquanto estavam boiando em um riacho em um bosque da cidade. Não se tratava apenas de um crime qualquer, mas dos assassinatos com requintes de crueldade de 3 crianças inocentes. Foi então que começou um questionamento de quem seria o cruel suficiente para cometer crimes tão horrendos como estes. Vocês sabem como são as coisas nas cidades do interior, não é? Boatos, fofocas, conversas. Tudo isso aconteceu em todos os lugares e não demorou muito para que as pessoas começassem a dizer que o crime era fruto de um sacrifício satânico. Por algum motivo, muita gente já estava decidida que quem tinha cometido os crimes foram 3 jovens. Damien Eccles, de 18 anos, um adolescente pobre, com interesse no ocultismo histórico de doenças mentais. Seu amigo Jason Baldwin, um garoto quieto, cujo talento para a arte tendia para assuntos obscuros. E Jesse Miss Kelly, um jovem de 17 anos com um QI de 73. Por que eles foram acusados de serem assassinos? É uma longa história, então se ajeita aí no sofá, que eu vou tentar contar o máximo de detalhes sobre essa história. Olha só, depois de encontrar os corpos das crianças, a investigação dos assassinatos criou 3 linhas de raciocínio. A primeira é que os meninos foram mortos por alguém que eles conheciam. A segunda era de que eles tinham sido mortos por uma ou mais pessoas. A terceira apresentou a teoria incomum de que as mortes foram cometidas como um ritual. Para o azar dos 3 adolescentes, os investigadores de West Memphis escolheram focar na versão do ritual. Porém, nas primeiras horas cruciais, após a descoberta dos corpos, erros cometidos na cena do crime impactaram negativamente na investigação. Os corpos foram retirados da água e colocados no chão, possivelmente afetando as evidências físicas. Embora os corpos tenham sido descobertos à 1h30 da tarde, os investigadores só ligaram para o legista por volta das 4 horas. Quando o legista chegou, larvas de mosca já estavam presentes nas narinas e olhos das vítimas. O problema é que deixar os cadáveres das crianças ao ar livre acelerou a decomposição dos corpos. Os testes que revelam a presença oculta de sangue só foram realizados 6 dias depois. Então era difícil identificar se havia sangue do assassino no corpo ou roupa
das crianças. Além disso, o certo é sempre começar as investigações pela família das vítimas. Esse é o padrão de investigação. Mas nenhuma das primeiras entrevistas com os pais foi gravada. Para vocês entenderem como a polícia acusou os 3 jovens, eu preciso explicar um fenômeno que aconteceu durante as décadas de 80 e 90. O pânico satânico foi uma onda de paranoia de que cultos satânicos estavam sendo feitos com a intenção de corromper a alma dos jovens. As pessoas consideravam heavy metal, jogos de RPG e filmes de terror como uma porta para o mal. Apesar de não ser um fenômeno muito discutido no Brasil, existem alguns casos do pânico satânico que aconteceram por aqui. Como, por exemplo, o famoso caso Evandro. Aliás, que eu já contei para vocês aqui no canal. Bom, mas o fato é que, sendo uma cidade rodeada de cristãos fundamentalistas, na cabeça de muitas pessoas de West Memphis, os assassinatos das crianças só podiam estar ligados a um culto satânico. E todos da cidade sabiam que Damien Echols, um adolescente inteligente, mas psicologicamente problemático, que tinha interesse na Wicca e em bandas de heavy metal, se encaixava exatamente neste perfil. Na manhã do dia 2 de junho de 1993, Jesse Misskelley Jr. foi levado pela polícia, que disse que só precisava fazer algumas perguntas. Os investigadores disseram que estavam procurando os assassinos. E caso ele soubesse de algo, a recompensa seria de $35 mil. Inicialmente, Jesse negou ter qualquer envolvimento com o crime, ou mesmo saber se Damien Echols estava envolvido. Porém, enquanto estava sob pressão, alguns dizem que, sob uma pressão um tanto violenta, Jesse começou a contar uma história contraditória que primeiro o colocou na cena do crime como uma testemunha ocular dos assassinatos e depois como um participante ativo. Nessa primeira confissão, Jesse concordava com detalhes sugeridos pela polícia ou atribuídos a declarações anteriores que ele não tinha feito. A confissão forçada de Jesse foi o suficiente para acusar Echols e Jason Baldwin. Jesse, que havia entrado na delegacia naquela manhã com a esperança de receber uma recompensa em dinheiro para comprar um novo caminhão para seu pai, que era acusado de assassinato e condenado à prisão perpétua a mais de 40 anos de prisão, acabou saindo sem nada. Embora Damien Echols tivesse o desdém pelas autoridades, ele confiava que o sistema funcionaria a seu favor. O problema é que as atitudes petulantes de Echols durante o julgamento eram frequentemente mal interpretadas como evidência de sua frieza para com as vítimas e suas famílias. E apesar de não ter provas o suficiente para incriminar os 3 garotos, eles acabaram sendo condenados. Em 1996, a HBO lançou uma série de documentários sobre os supostos assassinos de West Memphis, que deram ao público uma visão única e detalhada do caso, do acusado e das famílias das vítimas. O primeiro filme deu origem a um movimento dedicado a reabrir as investigações na esperança de libertar os 3 jovens. E à medida que esse movimento ganhou força, muitas celebridades passaram a dar apoio à causa, como Eddie Vedder, da banda Pearl Jam, e o ator Johnny Depp. Algumas dessas celebridades chegaram até a financiar investigações
sobre o caso para tentar libertar os três jovens. Em 2013, Jackson e Damien Echols produziram um quarto documentário sobre o caso. Dessa vez, o filme apresenta uma visão geral dos 18 anos de prisão dos supostos assassinos, revelando novas evidências e explorando a possibilidade de um suspeito alternativo. E, de fato, ao longo da investigação inicial, surgiram vários suspeitos e cenários alternativos, os quais foram amplamente ignorados pelas autoridades. Entre eles, estava um homem negro, repleto de lama e sangue, que foi visto no banheiro de um restaurante a menos de 1 quilômetro da cena do crime. Embora amostras de sangue tenham sido feitas, a polícia de West Memphis perdeu as provas. Outros 2 homens que tinham problemas com drogas e tinham fugido da região 4 dias após os assassinatos também foram interrogados. Amostras de sangue e de urina dos 2 homens foram coletadas e enviadas para a polícia de West Memphis, mas nunca deram explicação sobre o porquê de uma pista tão importante ter sido abandonada. Em 2007, um novo DNA e evidências físicas pareciam distanciar ainda mais os 3 jovens dos assassinatos. Um exame dos cadarços dos sapatos usados para amarrar Michael Moore continha cabelo que levava até o padrasto de Steve Branch, Terry Hobbs. Palm Hobbs divorciou-se de Terry em 2004 e desde então mudou sua postura sobre o culpado dos crimes. Desde então, ela expressou sua crença de que seu ex-marido estava envolvido nos assassinatos, citando a descoberta do canivete favorito do seu filho nos pertences de Terry. Inconsistências no álibi de Terry Hobbs, bem como revelações sobre atos violentos, também levaram muitos a acreditar que ele poderia ser o verdadeiro assassino. Em 2011, os 3 supostos assassinos entraram com um Alford Plea, que na lei dos Estados Unidos é um tipo de acordo legal e raramente usado, que os levaria a se declarar culpados enquanto ainda afirmavam sua inocência. Também fazia parte do fundamento a disposição de que os 3 não poderiam processar o Estado. Após 18 anos de prisão, eles finalmente foram libertados. Apesar de muita gente achar que o assassino que matou as 3 crianças no dia 5 de maio de 1993 ainda esteja solto, para a justiça norte-americana, os assassinos já foram presos e cumpriram sua pena. Então, não há motivo para investigar os crimes. Infelizmente, a vida nem sempre é justa com todos, não é? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Olha lá, até mais.